Olá, eu sou o Norberto Classen e você está no Biblifique. Essa é a aula número 167 e eu quero continuar os nossos estudos na Epístola aos Hebreus. Seria, portanto, ou é, portanto, a nossa aula número 20 sobre a Epístola aos Hebreus. Então, para você se localizar muito bem, este é o Biblifique, o canal do Biblifique. A nossa aula é a número 167 e é a 20ª parte dos nossos estudos na Epístola aos Hebreus. E hoje eu quero tratar de um assunto extremamente prático que o autor nos coloca, baseado no capítulo 13, que são basicamente as exortações finais da carta. Né? E essa parte final ela aborda diversos temas com exortações para um cristianismo autêntico, maduro, para o verdadeiro cristão. Um dos comentaristas que eu estudei aqui, ele diz que o que cremos determina o que fazemos. Ou seja, não basta apenas nós declararmos com a nossa boca aquilo que nós cremos, a nossa declaração de fé, vamos dizer assim, sem que isso seja acompanhado de uma prática de vida ou um estilo de vida, conforme você quiser chamar. Eu gosto do termo cultura cristã. Então, a Bíblia, ela contém as doutrinas necessárias para desenvolvermos esta vida cristã agradável a Deus, certamente. Contudo, é possível passar pela vida sem assumir nenhuma responsabilidade concernente a estes ensinos. Então, o que a Bíblia nos ensina são passos, práticas de uma vida cristã autêntica, agradável a Deus. No entanto, é possível passar por essa vida sem praticar ou sem simplesmente conhecer isso. Então, quando olhamos para a parte final desta epístola, que é um exemplo disso, e não é possível, nos mostra isso aqui, que não é possível fazer uma divisão entre os ensinamentos e a prática. Ou seja, um está conectado, internamente ligado ao outro, mediante, obviamente, a revelação do Espírito Santo de Deus. Sem isso, sem essa arma poderosa, sem a intervenção do próprio Espírito de Deus, nada disso é possível. Ou seja, a doutrina, o conhecimento, a sabedoria, a informação da Bíblia, ela precisa estar acompanhado da revelação. Elas sempre andam juntos. O escritor aos Hebreus sugere aqui algumas características de uma vida completamente transformada pela revelação, ou seja, pelo entendimento, pela prática de princípios da palavra de Deus. Conforme nós vimos em todos os estudos anteriores, havia evidentemente um contexto que forçou e contingenciou a elaboração ou a escrita desta espetacular epístola. Ou seja, um grupo de judeus que conheceram a Cristo, que reconheceram a Jesus como Messias, estavam desejosos de abandonar essa vida em função das inúmeras e constantes perseguições que estavam sofrendo. E o escritor argumenta de todas as formas, de diversas formas, que a vida cristã, conforme Jesus Cristo e o reino de Deus e o próprio evangelho apresentaram, era muito melhor do que o sistema antigo, vamos chamar assim. Não é? E que existe um sistema novo baseado em melhores promessas, numa melhor esperança, né, num sacerdócio mais efetivo, uma aliança muito melhor, etc. Com todos os aspectos que nós estudamos antes aí. E como complemento, né, é como se fossem alguns passos extremamente práticos para viver esta vida, ou seja, a prática desses princípios, conforme nós vamos ver aqui, não é? Desta vida saudável, vida agradável, aceitável diante de Deus, é como se concretizasse ou fechasse, não é? Todos os princípios defendidos, todos os conceitos muito bem elaborados, né? Conforme nós vimos em estudos anteriores, para levar efetivamente uma vida cristã. Ou seja, é como se esses princípios agora listados fossem um complemento daquilo que ele acabou de argumentar. Então, eu quero dividir esses nossos estudos em basicamente 3 partes e começar a leitura. Eu gostaria de ler o capítulo 13 inteiro, mas vamos fazer por partes. Primeiramente, do versículo 1 ao 6. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 1 ao 6. Nos diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles,
dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Isso é uma citação do livro dos Salmos. Muito bem. O que nós temos aqui, o que eu gostaria de destacar primeiramente, essa primeira parte aqui, nós podemos dizer que a vida cristã é conhecida por sua conduta exemplar. E aqui mais uma divisão em diversos aspectos. Primeiramente, a vida cristã é conhecida como uma conduta exemplar em relação com o próximo. Perceba que o capítulo nos começa a dizer que o amor fraternal precisa ser constante. A palavra grega aqui para este amor fraternal é Filadélfia. E provavelmente você já ouviu essa palavra, existem cidades até hoje que têm esse nome, e houve cidades no tempo da igreja primitiva também. Então, a origem vem de filos, né, de duas palavras, que descreve um amigo, ou ser amigável a alguém, ou desejar a uma pessoa tudo de bom, e a palavra adelphos, que significa irmãos. Quando encontramos a palavra irmão no Novo Testamento, é a palavra adelphos. Eu pessoalmente gosto da pronúncia desta palavra. Ela é mais forte do que irmão. Desta forma, descreve então o amor entre irmãos e irmãs de uma mesma comunidade, ou seja, Filadelfos, né? Um amor, um conceito, um sentimento de amizade, de desejar o bom para todos, para os irmãos e irmãs. Como nós sabemos, em Cristo Jesus, nós somos cristãos e pertencemos a uma mesma família. Fomos adotados por Deus por meio da obra de Jesus Cristo. Logo, o amor do Pai, que ele manifestou em Cristo Jesus, precisa ser expresso. Ou seja, não é apenas uma emoção, um sentimento de piedade, mas cuidado prático, né? Importar-se com o bem-estar da própria família de Deus, ou seja, com aqueles que estão caminhando juntos conosco. Afinal, pertencemos a uma mesma família. É interessante uma frase que eu estudei aqui, que eu anotei: nada evapora mais facilmente do que o amor. Quando cada um pensa em si, mesmo mais do que convém, e quando pensa menos nos outros do que deveria. Ou seja, o amor e a natureza humana é egoísta, tem uma dificuldade de expressar o amor. Então, este Filadélfia, esse amor fraternal, vai justamente na contramão da natureza humana. E eu e você não precisamos ou não podemos permitir que isso evapore, que isso desapareça. E uma das formas, né, que era muito mais presente na cultura oriental era justamente a hospitalidade. Né? O escritor nos adverte para não negligenciarmos a hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Não há uma explicação muito clara a respeito do que isso poderia significar. Mas, na cultura oriental, ninguém, isso vem desde o Antigo Testamento, ninguém poderia ser deixado ao léu, na rua. Então, vamos imaginar cidades bem pequenas, né? E tem uma praça central e, de repente, tem um visitante, um passageiro, uma pessoa que está de passagem pela cidade, e ela vai se acomodar na praça, né? No centro da cidade, sabendo, de acordo com a cultura, que ela seria acolhida por alguém. Né? E a exortação aqui, justamente, tem a ver com esse aspecto cultural, é que o escritor aos Hebreus nos diz o seguinte: não negligencie a hospitalidade, porque vai que é um mensageiro, um anjo de Deus. Na nossa cultura, por ser mais ocidentalizada, né, nós podemos acomodar esse princípio como uma maneira de demonstrar amizade, ou seja, convidar uma pessoa para uma refeição, para, enfim, oferecer-lhe comunhão. Né? E esse é o pano de fundo também daqueles dias, mas certamente nos sugere exatamente isso. Ainda com relação ao contexto específico da carta aos Hebreus, provavelmente ele está dizendo que os cristãos deveriam acomodar, hospedar,
nas suas próprias casas aqueles que, de alguma maneira, estavam sendo perseguidos e que estavam, então, foragidos por causa da perseguição por serem cristãos. Né? Então, o contexto sugere para não menosprezar essa hospitalidade, ou seja, o amor, o Filadelfos, aqui especificamente, poderia ser demonstrado justamente na hospitalidade. Na nossa cultura, como eu disse, é abençoar pessoas com a refeição, com a comunhão, com o bem-estar, abrir a casa, de fato, para receber pessoas, né, e não menosprezar o desejo que muitos têm de estarem juntos. Nós sabemos que em muitos lugares, muitas igrejas, muitas células do corpo de Cristo, né, parte do corpo de Cristo, os pequenos grupos, células, grupo familiar, seja lá que nome que se dê, já praticam isso de certa forma. No entanto, eu percebo que muitos não gostam de receber pessoas na sua casa. E, como o Forme diz, é possível que, de fato, ou que é possível que um anjo ou um mensageiro de Deus esteja entre aqueles que nos visitam, aqueles que participam daquela comunhão. Portanto, fica aqui a exortação, né, como uma prática de uma conduta exemplar da vida cristã de não desprezar ou menosprezar a hospitalidade. Um outro aspecto mencionado aqui, que é curioso, é a compaixão, ou seja, considerar como seu os problemas alheios. Né? E ele, inclusive, menciona pessoas aqui que estão em situações complicadas, complexas. Ou seja, lembre-se dos encarcerados, lembrar daqueles que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrar-se do que são maltratados ou sofressem maus tratos em seu próprio corpo. Né? Esse sentimento compassivo de benignidade, de transmissão da própria bondade, do amor e da fidelidade de Deus, é uma exortação que o escritor aqui nos concede. Eu estou lembrando aqui de situações pelas quais aqui no Brasil podem se tornar cada vez mais frequentes. Nós recebemos no país muitos refugiados de outros países, especialmente aqueles que estão em guerra. O Oriente Médio está passando por uma situação complicada enquanto estamos gravando essa aula aqui, né? Líbano e Palestina e assim por diante. Venezuela, Haiti, enfim, existem muitas nações que permitem que pessoas saiam do país e que se acomodem em outros. E nós percebemos, especialmente na cidade onde eu moro, a existência, né, ou a permanência de muitos desses refugiados. E é evidente que, sem nada, não tem nada, precisam de um ato de bondade, de compaixão, pelo menos para começarem a sua vida aqui. Então, nós não podemos, e esse aqui penso eu ser o ponto da exortação, não esquecer das pessoas que se encontram em situações complicadas. Sejam elas próximas a nós, habitantes da própria cidade, ou, como eu mencionei aqui, como exemplo hipotético de pessoas que vêm de outros países ou de outras cidades. Não é um dos maiores estímulos para a prática do amor fraternal está justamente na demonstração de ajuda a estes. E ele é ainda mais específico, né? Aos enfermos, aos prisioneiros e aos necessitados. Curioso mencionar isso. Eu não sei, e não encontrei nenhuma dica, nenhum aspecto, nenhuma informação a respeito das prisões naqueles dias, como eram e por que ou que motivou essa exortação. Mas, considerando naqueles dias e como hoje, todos aqueles que estão em prisão vivem uma situação muito complicada e certamente podem e devem ser o alvo do amor fraternal ou da compaixão. Outro aspecto que é mencionado na carta aqui, no versículo 4, diz: digno de honra seja o matrimônio. Vou expor aqui de novo. Digno de honra seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Muito interessante essa exortação, especialmente dentro do contexto proposto da carta. Isso é aqueles que desejavam ou que queriam escapar de uma vida cristã mais comprometida e estavam querendo voltar a um sistema religioso antigo. Mas aqui é uma exortação interessante, né? É o amor fraternal, ou aliás, a vida, a conduta exemplar, né, demonstrada no matrimônio, ou seja, com relação ao cônjuge. E, basicamente, honrar o matrimônio. Não depreciar o casamento. Não depreciar o relacionamento entre marido e mulher. Inclusive, menciona aqui que impuros e adúlteros serão julgados, e o que inclui
né, a palavra, os conceitos impuros e adúlteros, inclui toda sorte de vícios e anormalidades sexuais. E é interessante que esse é uma dificuldade, vamos dizer assim, do ser humano desde sempre. Né? Nós encontramos, por exemplo, a primeira menção de um relacionamento homossexual, de pessoas do mesmo sexo, já na época de Noé, quando aparentemente o seu próprio filho, né, tentou ou seduziu, sei lá que palavra usar, o seu próprio pai. Isso se tornou mais evidente ainda nas cidades de Sodoma e Gomorra, a ponto de Deus trazer um juízo, a destruição das cidades por causa disso. Né? Há uma exortação severa sobre esse mesmo assunto na carta de Paulo aos Romanos. Sabemos, por informações históricas, que a vida e a promiscuidade, né, os inúmeros vícios e anormalidades sexuais no Império Romano eram frequentíssimos, ou seja, sempre lá. E aqui há uma exortação com relação ao matrimônio, ou seja, que exige, precisa ser honrado num relacionamento sexual puro. Anos atrás, quando surgiram os primeiros indícios da AIDS, que é uma doença que devastou muitas pessoas em muitos países, inclusive cidades, por causa da própria promiscuidade sexual, da falta de cuidado com isso, né? Se dizia nos programas de treinamento entre os casais que Deus criou o sexo seguro e o chamou de casamento. Era uma frase que se espalhou. Hoje já não se usa tanto, mas continua sendo uma verdade. Deus criou o sexo seguro, né, e o chamou casamento. Há uma referência muito interessante no livro de Jó, que para mim é uma revelação pessoal, inclusive. Diz o seguinte, Jó capítulo 31, versículo 3: Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Fiz uma aliança, um pacto, um contrato com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Nós sabemos, historicamente, que o livro de Jó é muito antigo, provavelmente escrito ainda antes dos patriarcas, antes de Abraão, por exemplo. De alguma forma foi preservado, mas historicamente se considera isso. Isso quer dizer que já naqueles dias havia a possibilidade, né, de transgredir pelo menos um código ético, moral, né, de proibição pessoal na vida de Jó, a ponto de ele dizer: eu vou fazer um pacto, uma aliança com os meus olhos e não cobiçar nenhuma jovem. O salmista, no capítulo, no Salmo 101, diz, por exemplo, que eu não olharei para coisa alguma que seja má ou vulgar. Uma outra versão, não colocarei diante de mim coisas impuras, coisas más. E é evidente que esses princípios servem e nos ajudam a viver no mundo em que vivemos, em que a oferta, né, de promiscuidade, de impureza sexual é abundante e livre, né, disponível a todos. Sabemos também que essa promiscuidade, essa impureza sexual é destruidora, devastadora de muitos matrimônios. Razão pela qual, evidentemente, que as forças das trevas investem pesado para permitir isso. E o amor fraternal, a igreja, precisa ir na contramão disso e oferecer princípios, né, ou exortações, pelo menos como esta que nós estamos recebendo aqui, não é, de que o nosso matrimônio, nosso relacionamento conjugal seja sexualmente puro, porque haverá um julgamento, um juízo de Deus para a perversão moral que é sem precedentes praticado no mundo. Ou seja, o juízo de Deus virá sobre isso, especialmente, e aqui é uma opinião muito pessoal, para aqueles que escarnecem da instituição do casamento. Hoje em dia, já não é para muitos, né, em diversas culturas, tão importante casar, basta simplesmente se unir com o jovem ou a jovem e vamos viver juntos e vamos experimentar juntos. Ou seja, com isso, o matrimônio, o casamento, a união entre duas pessoas, conforme Deus desejou, está sendo devastada, maculada, contaminada, corrompida. Né? E a perversão moral a respeito disso, certamente será objeto do juízo de Deus. E é papel de nós cristãos, de nós como igreja, né, justamente preservar esses valores, ir na contramão do mundo, como eu já disse, e preservar esses valores com toda a força, com toda a veemência. Outro aspecto que eu quero mencionar aqui, e que o escritor também nos exorta,
está nos versículos 5 e 6, que dizem o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmamos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me pode fazer o homem. Isso aqui é muito interessante e tem um princípio por trás disso. O real perigo não está no dinheiro em si, na riqueza ou naquilo que o dinheiro produz, mas sim no amor ao dinheiro. Né? A palavra que Paulo usa para essa advertência é filarguris, ou seja, a amizade ao dinheiro, ou aquilo que corrompe com o dinheiro. E ele diz, e Paulo declara, que o amor ao dinheiro é a raiz, a origem de todos os males. E provavelmente, se nós refletirmos, é evidente que ele tem razão. E por que ele tem razão? No caso de Hebreus aqui, ele nos adverte, nos exorta a termos uma vida sem avareza, sem cobiça. Né? E, biblicamente, no léxico, nos dicionários, avareza ou cobiça é o desejo desmedido de ter mais. E quem está preso a esse desejo desmedido é porque necessariamente está insatisfeito com aquilo que tem. E a Bíblia nos adverte, nos exorta justamente a vivermos satisfeitos com aquilo que tem. Não é? Ou seja, contentar-se com o estilo de vida proposto pelo próprio Deus. Da minha parte, eu penso o seguinte: Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Se ele me deu esse estilo de vida, se ele permite que eu viva assim, é porque ele deseja isso. Eu não tenho, e nós não temos, você não tem nenhuma necessidade. Não temos, independente do estilo de vida em que temos, independente da nossa classe social, independente da sociedade e o país em que vivemos. Porque o cristão, o justo, não passa necessidades. Pode, eventualmente, circunstancialmente, ter uma falta aqui e ali, acontecer alguma coisa, mas não é rotineiro. Por isso, eu e você precisamos aprender a agradecer e viver em contentamento com aquilo que temos. Né? Lucas capítulo 12, né, o Senhor Jesus diz assim, isso na versão da nova versão transformadora. Cuidado, guardem-se do todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Ou seja, a avareza é proibida, inclusive, não é? Como um mandamento, aliás, é o 10º mandamento, não é? Quando Deus declara para Moisés, no Antigo Testamento, não cobice a mulher do outro, a casa do outro, enfim, não cobice, de forma geral. Não é? Paulo menciona isso também como um mandamento no capítulo 7 de Romanos, como um exemplo com relação à influência da lei na sua própria vida. Ou seja, a avareza proibida no 10º mandamento, ouça bem, esse é um princípio valoroso aqui, que nós precisamos aprender e aceitar essa exortação. Se eu e você não, mas as pessoas que são avarentas, que nunca estão satisfeitas com o que têm, sempre desejam mais, desmedidamente, elas não, esse fato não permite que Jesus Cristo seja Senhor das suas vidas. Porque se houver ganância, cobiça ou avareza, o primeiro mandamento não pode ser obedecido. O primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da servidão do Egito, não terá outros deuses diante de mim. Uma outra concepção do mesmo mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, toda a tua força, sim, de toda a tua alma, todo o teu coração, desculpe. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E Jesus ainda acrescenta de todo entendimento. Ou seja, todo o nosso ser precisa estar completamente empenhado em amar a Deus e, consequentemente, tê-lo como o Senhor absoluto e único das nossas vidas. Não há espaço no ser humano criado por Deus, segundo a imagem e semelhança de Deus, segundo o imago Dei, espaço para mais de um Senhor. Ou seja, se nós não temos Jesus Cristo como nosso Senhor absoluto, total, nós estamos servindo a um outro Senhor. E provavelmente, muitas vezes, este Senhor se chama dinheiro ou riqueza, ou seja lá o que for. E não há espaço para isso. E a avareza, como eu disse, eu quero enfatizar este ponto, ela impossibilita que o primeiro mandamento seja
obedecido. Logo, existe a transgressão de toda a lei. Então, pense como isso é sério. Paulo chama, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, a avareza de idolatria. No Antigo Testamento, a idolatria tinha uma espécie de configuração. A nação de Israel se prostrava diante de imagens de ouro, prata, madeira, seja lá o que for. E no Novo Testamento, de repente, recebe um outro aspecto, uma outra explicação, uma outra configuração. A avareza, que é a idolatria. Ou seja, ser cobiçoso, ganancioso, avarento, equivale a ser idólatra. Ou seja, serve a outros deuses, a outros senhores. Contentamento, e aqui eu quero enfatizar isso, ainda é um aprendizado constante, né? Envolve constante gratidão por aquilo que se tem. O descontentamento, evidentemente, gera murmuração e ingratidão. 1 Timóteo, ainda no contexto em que Paulo fala sobre isso, diz que nós não trazemos nada do mundo. Nenhuma coisa podemos levar dele também. Ou seja, para Paulo, tendo sustento com o que vestir, estejamos contentes. Ou seja, a provisão mínima, básica, deve gerar em nós um sentimento de contentamento, de gratidão a Deus, não é? De louvor e adoração a Deus pelo estilo de vida que Deus nos propõe. Contentamento, então, é mais do que uma aceitação passiva do inevitável. Envolve o reconhecimento positivo de que ter mais ou menos dinheiro é absolutamente relativo, porque não dependemos dele, dependemos da provisão de Deus e de quanto eu e você nos submetemos ao senhorio de Cristo. Ao invés do amor ao dinheiro, nós podemos e devemos confiar na provisão de Deus, conforme o texto nos diz. Né? Porque ele, de maneira alguma, e essa é a ênfase, de maneira alguma nos deixará e jamais nos abandonará. Ou seja, eu e você somos filhos de Deus. Haja o que houver, circunstância que houver, situação, obstáculo, desafio, dificuldade, haja o que houver, o nosso Pai, por força da aliança, por força do espírito de adoção, da filiação, promovido por meio de Cristo Jesus, não nos abandona, não nos deixa. Ou seja, o Senhor sempre tem e terá uma solução surpreendente e sobrenatural para as questões que envolvem a nossa subsistência econômica. Isso é fato, isso é experiência. Por força das cláusulas da nova aliança, o Senhor simplesmente, Deus não pode, o Pai, Jesus, Cristo, o Espírito Santo, não podem simplesmente nos abandonar, nos deixar. E eu acho isso uma promessa extraordinária. Né? Ou seja, inclusive ele conclui com esse pensamento: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me pode fazer o homem? Ou seja, o máximo que uma pessoa, que um mal que alguém pode produzir a alguém é tirar a vida. E nós já temos garantido a vida eterna. Estou sendo bastante extremista aqui. Mas esse é o pensamento que eu penso que o escritor aos Hebreus desenvolve aqui. Muito bem, vamos adiante. Um segundo aspecto que eu quero mencionar aqui, desculpe, é que a vida cristã é conhecida por sua fidelidade inegociável. Vamos ler aqui capítulo 13 de Hebreus, a partir do versículo 7. Diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias. Eu acho que uma versão bacana aqui seria: lembrai-vos dos vossos líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e será para sempre. Não vos deixais envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos por ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua vergonha. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir.
Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não negligenciais igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. E aí, novamente, para fechar o pensamento, obedecei aos vossos guias, aos vossos líderes, e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Muito bem, vamos destrinchar um pouco os pensamentos que estão envolvidos nesses versículos aqui. Primeiramente, a vida cristã é conhecida pela sua fidelidade inegociável. E no caso aqui, primeiramente, a fidelidade, né, seria um ponto A aqui, a fidelidade aos líderes, ou seja, crentes devem obedecer responsavelmente aos, e aqui eu enfatizo, aos autênticos líderes e guias e prestar, então, respeitosa submissão. Né? Submissão, no meu entendimento, é reconhecer a autoridade destas pessoas. Não é necessariamente fazer tudo o que eles mandam. Né? E também existe muita da usurpação do poder de determinados líderes. Mas, basicamente, a submissão, para mim, é reconhecer uma pessoa como seu líder. Vou dar um exemplo muito claro que, para mim, é emblemático. Paulo, o grande apóstolo da graça, o grande missionário, fundador de igrejas, né, o grande doutrinador da igreja, ensinador, enfim. Metade dos livros do Novo Testamento foi ele quem produziu. Ele tinha sobre si um líder, uma pessoa a quem ele se reportava e prestava contas. Né? Aliás, um grupo de líderes, mas vou mencionar um só, Simão Pedro. Né? E os outros eram o próprio Tiago e João ainda. Tiago, futuramente, até o irmão do Senhor, ou seja, o irmão de Jesus. Mas existia um núcleo duro na igreja de Jerusalém, né, da igreja apostólica, aquela que deu origem a todo o cristianismo, né, que enviava as pessoas mundo afora. E Paulo foi um dos que, a partir de Antioquia, desenvolveu todo o projeto missionário que hoje nós conhecemos. E Paulo reconhecia em Simão Pedro a autoridade sobre a sua vida, porque ele afirma aos Gálatas que eles haviam, Pedro, Tiago e João, Cefas, Tiago e João, lhes dado a destra da comunhão, ou seja, um aperto de mão e diz, vai, meu filho, faça o que Deus te chamou para fazer. Agora, se nós quisermos comparar, por exemplo, o conhecimento bíblico, teológico entre Simão Pedro e Paulo, nós teremos uma brutal, abismal diferença. Paulo era um teólogo de primeira, um estudioso do Antigo Testamento. Muitos, inclusive, dizem que ele fazia parte do Sinédrio, o que não é comprovado em lugar nenhum. Mas era uma pessoa que certamente conhecia o Antigo Testamento. Tanto é que é o doutrinador das principais teologias do Novo Testamento. Agora, Simão Pedro, comparado com isso, é infinitamente menor. Contudo, ele é a autoridade. Era a quem Paulo se reportava e prestava contas. Isso, para mim, é fantástico. Ou seja, o líder não é necessariamente aquele que conhece mais ou menos ou mais do que o liderado, mas é aquele que foi imbuído por Deus de exercer uma autoridade. E o papel e a exortação que nós recebemos aqui, da parte do escritor aos Hebreus, é de nós obedecermos responsavelmente aos autênticos líderes, e aí fazer a minha, e prestar, então, essa respeitosa submissão. É evidente que existem meios de identificarmos esse líder ou esse pastor verdadeiro. Né? Eu, pelo menos, considero que um líder que prega a palavra, né, prega a palavra de Deus, prega a verdade, com a unção, com a graça, com a presença do Espírito de Deus, uma mensagem transformadora, né, e não pregam a si mesmos, né, certamente merece o meu respeito. Né? O líder que vive a palavra que prega, e prega a que vive. Eu sei que isso é um chavão e talvez você nem goste disso, mas é uma frase que vale. Olhar para um líder, para um guia que vive a palavra de Deus, ou seja, aquilo que ele está transmitindo faz parte da sua própria vida. Né? Então, prega a palavra, vive a palavra, vive o que prega e prega o que vive. E mais do que isso, talvez essa seja também um princípio que Paulo me mostra ou nos mostra, é que líderes, guias autênticos são aqueles que são dignos de serem imitados.
seja, por exemplo, na sua administração financeira, no seu relacionamento com a família, enfim, um exemplo. Né? Paulo diz, com todas as letras e de boca cheia, e sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Gente, que responsabilidade. Né? Então, é muito interessante nós pensarmos isso. O versículo 8, que é bastante conhecido, né, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, dependendo da versão como é colocado. E aqui me vem um pensamento muito interessante. Né? Jesus Cristo, e aí nós merecemos, na verdade, nós devotamos a Ele a nossa fidelidade como Senhor, como Cristo, como absolutamente tudo o que Ele é. Né? E eu quero parafrasear aqui este versículo dizendo que Jesus Cristo sempre foi e será o eu sou. Né? Lembrando daquela revelação que Deus deu a próprio Moisés na sarça ardente no Monte Horebe. Moisés perguntou, ok, vão me perguntar quem que é o Senhor. O que eu falo? Diga simplesmente, Moisés, né? E não quero me estender aqui no assunto, diga eu sou o que sou. Né? E esse conceito foi transposto para o Novo Testamento. E o Senhor Jesus disse várias vezes: o Evangelho de João nos é pródigo nessas informações. Antes de Abraão, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que eu sou. Né? E as 7 declarações no próprio Evangelho de Jesus, ou de João, sobre o que Jesus é. Ou seja, Jesus nunca deixará de ser o que ele autenticamente, realmente é, desde o Antigo Testamento, quando ele está sendo anunciado e proclamado. E muito menos deixará de ser aquilo que no Novo Testamento se efetivou na sua vida a nosso benefício. A sua morte, a ressurreição, a sua ascensão e o recebimento do cargo maior, da nomeação maior, como o Senhor absoluto sobre toda a criação. Então, Jesus nunca deixará de ser isso. Esta é uma firmeza, um respeito, uma honra que nós precisamos prestar ao Senhor Jesus. Então, fidelidade aos líderes, fidelidade à pessoa de Cristo Jesus e, finalmente, no versículo 9, aqui nesse ponto, fidelidade à sã doutrina, ou seja, a um ensinamento sadio. Não é? A verdadeira força, fortaleza de qualquer ser humano provém da graça, conforme ele diz, e não de alimentos. Ou seja, precisamos prestar atenção para a alimentação espiritual que nós ingerimos. Assim como, eu penso aqui que é uma comparação muito simples, assim como precisamos cuidar dos alimentos físicos que ingerimos, naturais, né, porque um e outro pode estar estragado e nos fazer mal, causar uma indigestão, etc., assim também o alimento espiritual. Né? Hoje em dia, existem muitas conversas fiadas, desculpe chamar assim, mas conversa fiada da palavra de Deus, a respeito da palavra de Deus, da Bíblia, mundo afora por aí. E isso vai, uma hora ou outra, causar indigestão. Ou seja, não posso dizer que são heresias, mas são ensinamentos equivocados. São declarações equivocadas que causam barulho, não acrescentam nada na vida cristã, ao contrário, denigrem o povo cristão de maneira geral, especialmente quando vem da boca de líderes, né, e dos grandes influenciadores, e absolutamente produzem bem-estar para o povo cristão. Eu gosto de pensar, e até mencionei isso a respeito de um fato que aconteceu aí, que a Bíblia ela tem tantos assuntos que ainda são considerados desafiadores para o cristão. Ainda temos tanta coisa para aprender que não praticamos, não vivemos a plenitude do cristianismo. Ao contrário, estamos longe disso. Então, por que não é mexer com assuntos que não têm nada a ver com a verdade, não são bíblicos e simplesmente causam alvoroço? Não é? A falsa doutrina, o falso ensinamento, elas, segundo os escritores hebreus, elas são várias, estranhas, né, que intoxicam a vida espiritual, desvalorizam a própria graça manifestada por Deus em Cristo Jesus, tem um caráter completamente estranho à verdade do Evangelho de Cristo, e a centralidade, normalmente nessas opiniões, a centralidade está no ser humano, no homem, e não em Cristo. As nossas mensagens, as mensagens que você ouve, precisam centralizar o senhorio de Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, a sua obra, a morte e ressurreição, conforme o escritor aos Hebreus diz. Jesus Cristo não muda, ele vai ser o mesmo desde ontem, é hoje e o será para todos sempre. Então, fica essa exortação, especialmente para os nossos dias.
ao olharmos, por exemplo, para a carta de Paulo aos Colossenses, né, simplesmente como um exemplo, percebemos a gravidade, a dificuldade de combater falsos ensinos, heresias que invadiam aquela igreja. Em um momento oportuno podemos conversar sobre isso, mas se você tiver curiosidade, veja a miscelânea de pensamentos diversos. Né? Ali tinha um sistema religioso caduco, que era do legalismo judeu, uma mistura de filosofia grega com cultos místicos e pagãos, um sincretismo absurdo e que estava dominando a vida cristã de uma igreja que foi fundada sobre o evangelho de Cristo Jesus no primeiro século. Se isso aconteceu naqueles dias, que perigo eu e você corremos hoje, porque estamos muito mais distantes das verdades ou daquele ambiente que eu considero muito mais sadio do que hoje. Muito bem, vamos adiante aqui, quero ler a partir do versículo 10. A partir do versículo 10. Aliás, nós já lemos, vou considerar alguns aspectos aqui. E no seguinte ponto, na seguinte expressão, a vida cristã é conhecida por um culto, um serviço centralizado na pessoa de Cristo, o que eu já estava falando. E aqui, novamente, o autor ele retorna ao assunto que já foi tratado em todos os 12 capítulos anteriores. E é como se fosse, assim, um último golpe contra a futilidade de um sistema levítico, um sistema sacerdotal religioso, extremamente legalista, caduco e infrutífero. Né? Conforme ele diz, o nosso altar é a cruz. Ou seja, os cristãos têm um altar porque têm um sacrifício. Conforme em estudos anteriores, e esse é um grande argumento, Jesus Cristo se tornou tanto o sacrifício quanto o sacerdote que oferece o sacrifício. Não há necessidade de repetição, porque ele é único, né? E eu e você não precisamos mais voltar aos pensamentos da antiga aliança. O sacrifício de expiação do Antigo Testamento, da antiga aliança, é simplesmente uma sombra daquilo que Jesus Cristo representa como realidade. Nosso interesse não está no altar do qual nós não podemos nos aproximar, né? Que é justamente a realidade da antiga aliança para a qual os ouvintes ou destinatários da carta, os hebreus, estavam querendo voltar. O nosso altar é Cristo. Não é? O judeu antigo, da antiga aliança, inclusive dos tempos de Jesus, poderia apontar para o templo. O cristão aponta para um santuário indestrutível que está fixado, firmado nas regiões celestiais. Há um princípio interessante aqui que diz que Jesus Cristo sofreu fora da porta para santificar o seu povo, versículos 12. É como se fosse um rompimento definitivo com a antiga aliança. Ou seja, Jesus foi para fora da porta como se desfizesse ou desmembrasse, interrompesse, rompesse toda e qualquer ligação com os ritos cerimoniais do antigo sistema. O encontro com Cristo é como se, entre aspas, aqui também fosse fora da porta. Por quê? Jesus Cristo não é uma instituição religiosa, não é o reformador do judaísmo, como muitos querem crer. Jesus Cristo é o estabelecimento, o estabelecedor, o iniciador, o fundador da verdadeira vida abundante que há nele e naquilo que Deus prometeu na sua palavra. Jesus Cristo, e vou repetir e enfatizar, né, que é o resumo de todo o aspecto aqui, né, de todos esses versículos aqui. Jesus Cristo não é um fundador de uma instituição religiosa, como alguns querem dizer, né, ao chamar igreja de uma instituição. Jesus Cristo é o doador da vida, né, da verdadeira vida para todos aqueles que nele crêem. E aí existe um aspecto interessante aqui, que eu quero mencionar também, que o sistema da nova aliança, em meio a Cristo Jesus, ou por meio dele, que nos concede a vida, é o que ele chama aqui de sacrifício de louvor. Interessante notar, e isso é muito distinto, né, distintivo entre o Antigo e o Novo Testamento, e inclusive da nossa cultura, a cultura judaica, hebraica, não conhece a palavra obrigado. Não existe nenhum vocábulo hebraico que seja equivalente ao nosso obrigado. Existem, sim, uma confissão, não é, que traduz, ou que melhor
define a palavra agradecer, né? Porque justamente com uma declaração de gratidão sempre vem uma confissão ou uma declaração de alguma característica daquela pessoa. Então vamos imaginar que você seja convidado para jantar ou para estar em comunhão com alguns irmãos. E você quer agradecer, né? Segundo a cultura judaica, você agradeceria ao anfitrião: olha, fulano de tal, muito obrigado. Você é de fato uma pessoa especial, bondosa, nos recebeu muito bem, ou seja, faz, entre aspas, elogios a essa pessoa. Então, dentro desse costume, ou dentro desse ambiente, né, eu e você também devemos oferecer o nosso sacrifício de louvor. Agradecemos a Deus, e essa é uma prática que nós podemos fazer, o sacrifício de louvor, que é o único sacrifício, como que eu posso dizer aqui, validado, legalizado pela nova aliança, é o de louvor e adoração, que vem acompanhado com o nosso sentimento de gratidão. Então, quando eu louvo, e você louva e adora a Deus, seja por cântico, seja por palavras, né, ou por gestos, isso e aquilo, evidentemente nós lembramos dos grandes atributos da parte de Deus, daquilo que ele fez por nós. E, consequentemente, a nossa gratidão está ligada a isso. Percebe, então, que o judeu, de certa maneira, tem razão. Ele nunca pode simplesmente dizer obrigado. É como se Deus dissesse assim: ok, você está me dizendo obrigado, mas pelo quê? Não, obrigado porque o Senhor me deu sustento. Mas obrigado pelo sustento, por quê? Né? E sempre continuamente faz essa pergunta. E aí nós temos que reconhecer que o sustento, a provisão de Deus, vem para a nossa vida porque Ele é fiel às suas promessas, porque Ele é onipresente, conhece minhas necessidades, ou seja, os atributos de Deus acabam sendo envolvidos na nossa expressão de gratidão ao próprio Deus. Penso eu que esta é uma realidade no Novo Testamento para esse sacrifício de louvor. O nosso sacrifício de louvor, né, se é que podemos chamar assim, são para a exaltação dos atributos de Deus. Aí nós podemos marcar aí, ou assinalar a santidade, a bondade, a misericórdia, o amor constante, a justiça, a majestade, a fidelidade, a grandeza, a soberania, etc, etc, etc. Os nossos sacrifícios de louvor são para agradecer a justiça, a justificação, a redenção, a remissão operados por Jesus Cristo. Ou seja, tudo o que eu e você hoje somos é por força, por ação do próprio Senhor Jesus na sua disposição de ser obediente à missão que recebeu do Deus Todo-Poderoso. Efésios capítulo 1, se não me engano, Paulo menciona assim: a fim de sermos para o louvor da glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, nós fomos salvos, redimidos, remidos, justificados, né, declarados como inocentes para sermos para o louvor da glória do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, existe todo um ambiente que favorece ou que favoreceu a ação a nosso favor. E esse ambiente, de alguma forma, precisa ser novamente representado. É a mesma coisa quando eu e você agradecemos a uma pessoa por aquilo que ela fez e é. Da mesma forma, nós oferecemos sacrifício de louvor, de ação de graças ao nosso Deus por aquilo que ele fez e faz e por aquilo que permanentemente, eternamente, ele é. Muito interessante esse conceito que nós podemos desenvolver aí. Muito bem. Concluindo aqui, e chegando finalmente à conclusão também da própria carta, nos versículos 18, ele diz assim: orai por nós, e nós não sabemos quem ele é, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Isso quer dizer que os destinatários da carta sabiam quem ele era, não era um anônimo. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprires a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Uma das mais lindas doxologias, né? Uma das mais lindas glorificações da obra do Senhor Jesus que encontramos nas Escrituras. E aí, ainda um recado final. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação,
Tanto mais quanto vos resumi resumidamente. Pensa se ele não fizesse um resumo e escrevesse o que de fato queria. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele. Caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, ou líderes, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdo, e a graça seja com todos vós. Essa parte final aqui é bem curiosa e, na verdade, ela permite nos fazer uma conexão com o próprio apóstolo Paulo, uma vez que Timóteo, né, é um personagem comum, tanto do escritor aos Hebreus aqui, como para o apóstolo Paulo. Aliás, ele era muito precioso ao apóstolo Paulo. Então, o fato do escritor anônimo aos Hebreus mencionar Timóteo, né, que aparentemente ele esteve preso e agora está livre, e isso também nos desconecta de qualquer linha de tempo, nós não sabemos quando Timóteo alguma vez foi preso, né? E também o fato da saudação da Itália nos conecta também com a igreja em Roma. A razão pela qual nós podemos especular um pouco aqui que, de fato, o escritor dos Hebreus era uma pessoa muito próxima a Paulo. Especulações à parte, eu quero deixar mais uma vez essa fabulosa doxologia, esse encerramento, essa saudação final do escritor aqui. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da sua eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós, em nós, o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que estas aulas sobre a Epístola aos Hebreus edifiquem a sua vida, exortem a sua vida cristã e especialmente estes princípios valorosos, muito práticos, né? E eles sejam uma marca constante e que seja uma autenticação da nossa devoção à obra de Cristo Jesus, uma marca de uma vida cristã autêntica, aceitável e saudável diante de Deus. Fique na paz, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção.